Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Começou a nossa edição regional. Você já conferindo essa imagem linda de Barreiras, panorâmica, mostrando um cenário um pouco diferente daquilo que a gente mostrou ontem. Céu completamente recoberto de nuvens. Hoje um clima um pouco mais ameno comparado ao que tivemos nos últimos dias aqui em Barreiras. Vamos mudar de imagem para você ver um outro ponto da cidade? Tem aí imagens ao vivo agora da rotatória no centro da cidade, que tem as avenidas Clériston Andrade, também a Antônio Carlos Magalhães e a BR-242. Como eu disse, tempo bem coberto de nuvens e agora 31 graus aqui na cidade. Você que acompanha o Bahia Meio-Dia está vendo que está bem tranquila a movimentação e que daqui a pouquinho já começa a ficar mais movimentado esse trecho. Agora 12 horas 31 minutos. E quem já chega aqui no Bahia Meio-Dia é Gabriel Pires, ele que vai antecipar para a gente quais são os destaques dele para o nosso jornal de hoje. Gabriel, boa tarde para você. Quais são os destaques que você traz na nossa edição dessa quarta-feira? Hoje nós vamos trazer um caso de um envenenamento de IPs aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Tiago Santos vai andar aqui e vai mostrar para a gente que 3 IPs na rua Pernambuco, bem no centro de Luiz Eduardo Magalhães, foram perfurados e envenenados em um crime ambiental. Essa ação aconteceu no domingo e está sendo investigada pela Secretaria de Meio Ambiente, que está utilizando imagens de câmeras de segurança para localizar o autor desse crime. Ele deve responder aí por crimes ambientais. A partir da identificação dele, o caso será apresentado à Polícia Civil e ele pode aí responder pelos crimes da lei ambiental. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando toda essa história e também as implicações que esse homem pode sofrer por o crime ambiental que ele cometeu aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Aline, é com você. Ok, Gabriel, aguardamos o seu retorno com todas essas informações. Agora você aí de casa vai conferir comigo algumas imagens do amanhecer aqui em Barreiras hoje. Quem acordou cedinho viu o chão molhado com um leve chuvisco que aconteceu durante a madrugada. O dia amanheceu nublado, com essas nuvens que devem continuar ao longo do dia, com algumas variações entre nuvens com o surgimento do sol e parcialmente nublado até o finalzinho da tarde de hoje. Como a gente viu na abertura do nosso jornal, o dia hoje está bem nublado aqui em Barreiras. E hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres. Já vamos falar da programação das obras sociais Irmã Dulce aqui em Barreiras e também em Salvador, no Santuário da Irmã Dulce. E ainda tem previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades aqui da região oeste. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Já estamos no ar com o Bahia Meio-Dia, que volta em instantes. Já estamos de volta com imagens ao vivo diretamente de Bom Jesus da Lapa. Como eu disse, o panorama em muitas cidades aqui da região oeste é assim, com muitas nuvens no céu, tempo parcialmente nublado, variando com aberturas de sol durante o dia, e em Bom Jesus da Lapa está do mesmo jeito, com a temperatura um pouco mais amena nessa tarde de quarta-feira. 12 horas 36 minutos agora. E olha essa situação logo cedo aqui em Barreiras. Por volta das 7h30 da manhã, um caminhão, aparentemente com uma pane mecânica, acabou ficando parado bem no meio da rotatória da rodoviária, naquele entroncamento que fica entre a BR-242 com a BR-135, com a carreta ocupando uma boa parte da pista. Motoristas que passavam pelo trecho precisaram procurar desvios para conseguir seguir viagem, o que deixou o trânsito lento e gerou filas de veículos neste ponto da cidade. Esse foi um registro do nosso telespectador Alcione Francisco. Obrigada pelas suas imagens e colaboração aqui no Bahia Meio-Dia. Lembrando que esse é um importante trecho na entrada da cidade para quem vem de Luiz Eduardo Magalhães e que tem um fluxo grande de carros e também de caminhões.
Pouco tempo depois, o caminhão saiu do local e o tráfego voltou a essa normalidade. Agora a gente fala de um caso que aconteceu lá em Luiz Eduardo Magalhães, como falamos agora no início do nosso jornal, é uma suspeita de crime ambiental. Um homem foi flagrado perfurando e aplicando alguma substância em IPs. A gente faz contato novamente com Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães, que está no local onde aconteceu essa situação e vai trazer os detalhes para a gente. Não é isso, Gabriel? Pois é, Aline, essas árvores elas costumam oferecer conforto térmico por quem passa pela rua Pernambuco aqui no centro de Luiz Eduardo Magalhães, também fornecer conforto térmico para ambulantes que trabalham aqui. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Tiago Santos vai mostrar para a gente que essas árvores elas foram perfuradas, foram 3 IPs e um veneno de cor roxa foi aplicado. As folhas das árvores elas já começaram a cair bastante. O ipê, que é uma árvore nativa do Brasil, principalmente aqui na região do Cerrado, ela costuma florescer entre os meses de junho e agosto. É uma cena muito bonita, os ipês rosa, mas que infelizmente esse homem aí é acusado, ele é suspeito de ter cometido esse crime, que aconteceu no domingo. A gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram um momento em que esse homem chega até aqui próximo das árvores, ele desce do veículo de cor preta e teria aí perfurado e aplicado veneno nessas árvores. A Secretaria de Meio Ambiente ela está apurando esse caso, reunindo imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação do homem. E a partir do momento que ele for identificado, uma queixa será apresentada à Polícia Civil. Ele deve responder pela Lei de Crimes Ambientais, o artigo 49, que tem pena aí de 3 meses a 1 ano, além de multa. E dependendo do tipo do veneno e do dano causado, ele também pode ser enquadrado em outros 2 artigos que tem pena de 1 a 4 meses, além de multa. De 1 ano a 4 anos, além de multa. Ele também, por a árvore ser um bem público, um patrimônio público, ele pode responder também por crimes do Código Penal. A gente vai seguir acompanhando esse caso com você, viu, Aline? É como você disse, Gabriel, a gente vai seguir acompanhando esse caso porque ainda teremos novidades sobre esse assunto. Obrigado pelas informações, Gabriel. Agora vamos mudar de assunto, porque hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres. Fiéis acompanharam celebrações e shows em homenagem à santa que estão acontecendo na capital baiana. Tarsila Alvarindo traz os detalhes. Olá, boa tarde. Estamos celebrando hoje a Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Hoje é esse grande dia com a programação extensa que começou ainda pela manhã, às 5h30, com a alvorada, seguido de missas às 6, às 7, às 9. Então, durante toda a manhã, as celebrações aconteceram aqui no Santuário de Santa Dulce dos Pobres e vai se estender durante todo o dia. Eu vou conversar aqui com o Frei Ícaro, que é o responsável aqui pelo santuário, que era o reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Frei Ícaro, hoje é um dia muito especial, é o dia de celebrar a nossa santa brasileira. Queria que o senhor falasse sobre a importância desta data, por que também essa data foi escolhida? Então, 13 de agosto para nós é um dia muito feliz, é o dia de Santa Dulce. O 13 de agosto foi escolhido porque foi nesse dia em que Santa Dulce se tornou religiosa. Ela, deixando o mundo, decidiu ser religiosa para servir a Deus e aos pobres. Para nós essa data é muito importante. Durante todo o dia, muitos fiéis já passaram por aqui. Nós teremos a nossa próxima missa às 14 horas, mas gostaríamos de convidar a todos para virem para cá às 17 horas para a missa solene de encerramento da festa, a procissão luminosa, a bênção do Santíssimo e o show Fafá de Belém, que será após a bênção. E às 4 da tarde também tem um show muito especial, né? Frei Ícaro, é o show com o Padre Antônio Maria, que é bastante conhecido, bastante esperado também pelos fiéis. Isso mesmo. Teremos o show com o Padre Antônio Maria, ele que é grande devoto de Santa Dulce, nos prestigiará com a sua presença e com as suas canções que nos ajudam a rezar mais.
Frei Ícaro, muito obrigada pelas informações e a programação completa para você acompanhar está no G1, no nosso site. Lá você que quer aí se organizar para participar dessa celebração, ainda dá tempo. Confere lá tudo direitinho que ao longo do dia ainda tem muita coisa para você acompanhar e poder homenagear a santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Eu volto com vocês no estúdio do Bahia Meio-Dia. Pois é, e não somente lá em Salvador que está tendo homenagem para Santa Dulce dos Pobres. Aqui no Oeste Baiano também tem homenagem à Santa Brasileira. Funcionários do Hospital do Oeste realizaram uma ação especial em homenagem à Santa. Confira com a gente. Então hoje, dia 13 de agosto, né, a gente está aí comemorando o dia litúrgico de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, o anjo bom da Bahia e do Brasil. E para homenageá-la, né, e para a gente deixar esse dia mais grandioso do que ele já é, a gente reuniu a equipe do Hospital do Oeste com a parceria da Pastoral da Saúde e estamos fazendo um ato simbólico de plantio de 5 mudas de cacau. Essas mudas foram doadas por um empresário da cidade e a gente planta ela hoje para simbolizar o semeio desses valores deixados por Santa Dulce para que a gente possa perpetuá-los e colher esses frutos no nosso dia a dia. Então é um ato simbólico, mas é um ato muito significante para nós aqui do Hospital do Oeste. E aqui em Barreiras está sendo realizada mais uma edição da Semana Espírita. Essa semana falamos sobre esse assunto. Hoje à noite, quem será a palestrante é a escritora Eulália Bueno, que já tem 9 obras lançadas. Ela participa de 2 dias desse encontro com o público, com temas sobre saúde mental e espiritualidade e os caminhos dessa nova era. Vamos conferir agora a entrevista que fizemos com ela. A Eulália Bueno é uma trabalhadora espírita desde 1971 e o que nos chamou para o espiritismo foi a mediunidade ostensiva, que era perturbadora, porque nada sabíamos sobre ela. Simplesmente ela nos tomava de assalto a cada momento da vida, desde muito pequena, então a visão, a audição dos espíritos. Houve aquela fase em que, tão criança, eu acreditava que eles estavam ali e como a nossa família era enorme, nunca se deram conta que eu falava com alguém que não fazia parte do mundo dos vivos. Vivos, reencarnados, porque todos estamos vivos. E a partir de então, adentrei o espiritismo para nunca mais sair. Diante do sofrimento da mediunidade e portadora também de psicografia, então veio a tarefa dos livros, hoje são 9. Quais os temas que serão abordados em suas palestras? Eu tenho um verdadeiro desafio da atualidade na quarta-feira, que vai falar sobre transtornos mentais. E é um tema bastante atual, porque nós vemos crescer o número de criaturas em depressão, outros tipos de transtornos, fobias. Todo mundo diz assim, é a aceleração da vida, a pessoa é acumulada de afazeres, mas se nós olharmos para trás e perguntarmos para os nossos pais, para os nossos avós, eles vão dizer que era exatamente assim, embora acreditemos que a vida deles era mais calma. Nós somos mais cobrados hoje. Então, nós perdemos a capacidade de sentir o outro, de olhar o outro na alma, de abraçar o outro, de perguntar como ele está. Então, esse campo virtual está nos distanciando e não nos damos conta. Nós vamos a um restaurante, tem toda uma família, cada um no seu celular, não há uma integração, os pais não conhecem os filhos, né? Os filhos não têm confiança nos pais, têm mais nos amigos. Então a nossa preocupação na fala não é transformar as pessoas em especialistas, em reconhecer os transtornos mentais, mas em convidá-las a ser simplesmente humanas. Lembrando para você que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia, caso queira participar, o evento está acontecendo até o próximo sábado no auditório do Hotel Solar das Mangueiras,
aqui em Barreiras. E o Bahia Meio Dia faz uma pausa, já já a gente volta trazendo outras notícias da região oeste para você que nos acompanha. Agora em Barreiras, 12 horas e 47 minutos. Olha só, já voltamos com essa imagem linda de Correntina para você. Como eu disse, o panorama no oeste está bem parecido. Muitas nuvens no céu, o sol aparece entre nuvens, 29 graus agora em Correntina. E por isso mesmo, por conta da quantidade de nuvens, o tempo está bem mais ameno na cidade. 12 horas e 49 minutos para você que nos acompanha no Bahia Meio Dia. E o mês de agosto é conhecido por ter ações que falam sobre a campanha Agosto Lilás, que tenta combater a violência doméstica. Em Luiz Eduardo Magalhães está sendo realizada uma rodada de palestras em escolas, postos e associações da cidade para conscientizar a população sobre o tema. A rodada de palestras do Agosto Lilás está sendo realizada em escolas, postos de saúde e associações da zona urbana e rural de Luiz Eduardo Magalhães. A campanha tem o objetivo de esclarecer, conscientizar e combater a violência doméstica familiar. Os encontros reúnem mulheres em uma conversa com especialistas do Centro de Apoio à Mulher. A iniciativa tem como tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180. O perfil aí das nossas assistidas e também dos agressores não muda. Eles são bem controladores, eles são ciumentos, tem ali algum tipo de vínculo com álcool, com drogas. E aí, em contrapartida, as nossas assistidas, elas vêm ali oprimidas, elas vêm sem esperança, sem força. Muitas delas não têm autonomia pela dependência emocional, pela dependência financeira. O ciclo de violência contra a mulher é dividido em 5 tipos: a patrimonial, moral, psicológica, sexual e física. Neste ano, o CAN atendeu 246 novas vítimas de violência. De acordo com os dados do Centro de Apoio, o principal autor da agressão é o ex-companheiro. Sempre começa com a psicológica. Ele vai xingando, ele vai gritando, até ele conseguir que ele fala, eu vou te matar, eu vou... E às vezes acontece o feminicídio, porque vai progredindo essa violência. As denúncias de agressão são encaminhadas ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher. Nos primeiros 7 meses do ano, o NEAM atendeu 339 vítimas de violência. O número é quase 30% maior quando comparado às 263 ocorrências do mesmo período do ano passado. Os tipos mais comuns são ameaça, perseguição e violência psicológica. A delegada responsável pelo núcleo aponta que o número de crimes sexuais contra crianças e adolescentes também chama a atenção e preocupa a Polícia Civil. O que está acontecendo são mais casos de denúncia de violência sexual. Isso se deve também porque desde o ano passado tem uma delegada, que sou eu, exclusivamente designada para atuar aqui no NEAM, nesses casos, além dos de violência doméstica. Então, as pessoas estão vendo que os criminosos estão sendo responsabilizados, que eles estão sendo investigados, que eles estão sendo processados e cumprindo medidas cautelares, então há uma maior coragem e incentivo às denúncias. A Lei Maria da Penha estabelece instrumentos de segurança para as vítimas. Esse ano, a Justiça determinou 103 medidas protetivas solicitadas pelo NEAM. O mecanismo inclui afastamento do agressor, proibição de contato, restrição de aproximação e outras ações para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Quando a vítima vem até o NEAM, a gente colhe as declarações daquela vítima e de pronto encaminha o pedido dela de medida protetiva para o Poder Judiciário. E aqui no município de Luiz Eduardo e na Bahia como um todo é algo que está funcionando. A gente consegue o deferimento de medidas protetivas para a vítima com a grande agilidade. As contempladas com a medida são cadastradas no Botão do Pânico, aplicativo da Secretaria de Segurança e Trânsito do município, e os agentes da Guarda Municipal ficam de prontidão para atender às ocorrências. Agora vamos mudar de assunto porque
também é um assunto muito sério e a noite foi de combate às chamas na Serra do Mimo, aqui em Barreiras. Você confere comigo as imagens registradas ali próximo ao povoado de Riachinho. Ontem nós mostramos também aqui no Bahia Meio Dia que já havia registros de incêndios ali próximo. Esses registros foram gravados a partir das 7 da noite de ontem. O fogo consumiu a vegetação seca do local e, de acordo com as informações dos moradores, os bombeiros atuaram no combate às chamas. Nós fizemos contato com os bombeiros e não conseguimos informações a respeito desse combate. Hoje pela manhã, o nosso cinegrafista foi novamente a este ponto e, apesar do registro pequeno de chuva, ainda tinha foco de incêndio. Nós continuamos alertando todos, apesar desse dia atípico com o céu entre nuvens e até do registro de chuva, para o clima que agora está com a umidade muito baixa e sem chuva na região, que contribui para a propagação das chamas em muitos pontos onde acabam acontecendo esses incêndios. E o consórcio multifinalitário do Oeste da Bahia, em parceria com órgãos estaduais, universidades e entidades da região, promove a segunda edição do programa Oeste Sem Fogo. Este ano, o foco será o diagnóstico e a elaboração de um plano de manejo para combater incêndios florestais nos municípios consorciados. O evento, que está acontecendo no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Barreiras, terá 2 dias de atividades. Hoje, começou com uma oficina participativa com estudantes universitários. E amanhã tem uma mesa com autoridades para discutir estratégias de prevenção e redução dos danos ambientais. Lembrando que esse evento é aberto ao público e qualquer pessoa interessada pode participar. Amanhã será a partir das 8h30 da manhã. E nós vamos para o nosso último intervalo. Já tem outras notícias aqui da região Oeste. Você aí de casa acompanha tudo. É bem rapidinho o nosso intervalo. 12h56. Voltamos no nosso intervalo com essa imagem do centro de Barreiras, que já tem uma certa movimentação agora na cidade. Sol completamente entre nuvens e 31 graus agora. 12h58. E já que a gente falou aí do céu entre nuvens, chegou a hora de conferir a previsão do tempo. A região Oeste, quem traz todos os detalhes é Camila Oliveira, direto de Salvador. Boa tarde, Camila. Boa tarde para você e uma excelente quarta-feira para todos. Estou chegando com boa notícia, tá? Esse céu que estava bem claro, sem nuvens, aquele calorão, tudo isso acabou dando uma trégua, cenário está diferente, ventos estão mais fortes. Para Barreiras, ventos chegando a rajadas de 25 km por hora. E tudo isso acaba ajudando a espalhar as nuvens. Céu parcialmente nublado a gente vê também em Ibotirama e Muquem do São Francisco. Deixa eu passar o recado para vocês. Em Barreiras, temperatura hoje não passa da casa dos 30. Então, amenizando mesmo o calor. Para Muquem de São Francisco, máxima prevista de 31 graus e para quem está em Jaborandi, máxima de 32. O alerta de clima seco ele foi bem reduzido, pegando só um trechinho do oeste baiano. Sinal de que, de fato, para hoje não é um quesito que vai incomodar tanto. Ainda bem, né? Um beijo para vocês. Volto de novo por aqui amanhã. Até lá. Até lá, Camila. E amanhã é dia de festa em Ibotirama, porque a cidade comemora 67 anos de emancipação política. E o Bahia Meio Dia vai ser especial. E amanhã o Bahia Meio Dia é especial. Vamos estar de novo com outro projeto Felicidade, desta vez em Ibotirama, contando as histórias culturais desta cidade recheada de artistas e apaixonada pela música. E além aqui de Ibotirama, tem também as notícias do Oeste Baiano. Bahia Meio Dia Especial. Não perca! Eu espero você amanhã, porque o Bahia Meio Dia de hoje termina aqui. Eu lembro a você que é possível assistir o nosso jornal ao vivo no Globoplay e rever as reportagens exibidas hoje. Está tudo lá. Nosso encontro amanhã, direto de Ibotirama. Uma ótima tarde para você. Até lá!